Eu vou começar com esse texto que eu usei na semana passada, que fala a respeito de dízimo, mas ele tem uma posição aqui bem interessante. Malaquias 3,10, texto clássico sobre dízimo. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazer, não é você pagar nem dar. E casa do tesouro era no templo, lá, tanto no tabernáculo quanto no templo de Salomão, tinha um lugar onde se guardavam os dízimos, né? Principalmente no templo de Salomão, existiu depois de Herodes, existiam as edificações ao lado do templo, onde era guardado as ofertas, onde era guardado o cereal, onde era guardado o azeite e um lugar lá para os sacerdotes dormirem. Mas o fato é que a casa do tesouro, casa de Deus. Para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, nisso diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu. A tradução perfeita em algumas traduções está janela, são comportas. Então, para mim, eu prefiro usar a expressão comportas, porque janela é uma coisa pequena, né? Agora, comporta, tem até um exemplo aqui de uma comporta, que se essa comporta abrir, a coisa vai ser forte, né? O que vai acontecer vai ser forte. Então, aqui está dizendo que os céus têm comportas, não a janelinha, mas tem comportas. E que o dízimo destrava essas comportas. Mas olha só a expressão que o profeta usou aqui para comparar o que é a bênção de Deus quando essa comporta se abre. Se eu não vos abrir as comportas do céu e não derramar sobre vós, presta atenção, uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as recolherdes. Então aqui estava falando por uma comunidade, uma sociedade agropastoril. Então o que era o bem, qual era a riqueza que era gerada? Eram os grãos, eram os frutos, isso era guardado em celeiros. Então a produção vai ser tão grande que os celeiros, em outra tradução fala de celeiros, não vão comportar. Isso não é uma força de expressão, isso não é uma linguagem poética. Vamos entender, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, que, especificamente aqui do dízimo, mas o efeito, a consequência, é que a bênção de Deus, ela é de um tamanho que os celeiros, ou o lugar onde se guardam as riquezas, não serão suficientes. Então imagina uma colheita, fala de um fruto, laranja. Então você tem uma produção de laranja, você tem o seu lugar onde você estoca a laranja, o teu celeiro de laranja. Né? Tá bom. Se você tiver uma produção, você tem 10 celeiros, só que o que você produz, você encheu os 10 celeiros e não tem mais onde colocar. Mas ainda tem um tanto de laranja. Então imagine essa situação, você tem celeiros, você tem armazéns para guardar o fruto do seu trabalho, só que você guardou tudo está lotado, e agora? O que eu faço com isso? O que vai fazer com essa laranja que sobrou? Porque a bênção do Senhor é nessa proporção. Desperdício, joga fora, apodrece. Né? Vamos transportar para o dia de hoje. Então, um dos celeiros que a gente guarda as nossas riquezas hoje é o banco. Tem limite para guardar dinheiro no banco? Tem, né? Você vai pondo lá, o negócio vai ficando lá, isso é a verdade. Então não vai apodrecer, não vai corroer, né? Se o banco não quebrar, está tudo certo, né? Mas tá bom, então não tem um limite como um celeiro, que a coisa está ali montada e se o que for excedente, o que vai acontecer, gente? Vai apodrecer, o negócio não vai dar certo. Então será que Deus está falando em desperdício aqui? Será que Deus está falando que aquilo que excede, porque não é uma figura de linguagem, quer dizer, a bênção dele que excede aquilo que você comporta, que você precisa, que você deseja, esse excedente vai estragar? Olha o que aconteceu com essa viúva que foi lá para falar com Eliseu. O marido dela era um discípulo lá de Eliseu, morreu, deixou uma dívida, veio o credor e falou assim, olha mulher, teu marido me devia, me paga? Eu falei, não tem, então eu vou levar os teus 2 filhos como escravos. Ela falou, Eliseu, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo. O que você tem em casa, mulher? Eu falei assim, eu tenho um óleo lá, um azeite. E não era esse azeite não era azeite de comer, era talvez uma fragrância. Bom, então faz o seguinte, vai lá na sua vizinhança, pega vasilhas, não poucas, fecha as portas da sua casa, você e os seus filhos, e enche as vasilhas a partir daquele pequeno frasco que você tem, como se fosse 1 litro de óleo. Então ela foi lá, pegou a vasilha emprestada, fechou a porta e foi enchendo com aquele vasinho lá. E nada de acabar o azeite daquele vasinho. Foi enchendo. Falei assim, filho, dá mais um. Eu falei, acabou, mãe. Ih, acabou aqui também. Então no momento que encheram todas as vasilhas de azeite, acabou o azeite. Se ela tivesse pego mais, enchia mais. Ela volta lá para o profeta Eliseu, deu certo. E agora, o que eu faço? Então ele fala o seguinte, então veio ela e fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite
e paga a tua dívida. Ok? Era isso que ela precisava. Ela precisava de dinheiro para pagar para o credor não levar o filho dela embora. 100, 200, 100 mil, o que é? Pega e paga a sua dívida. Resolvido o problema. Era esse o problema que ela apresentou para Eliseu, não era outro. Era essa a grande angústia da vida dela. Continuando o texto. E tu e teus filhos vivei do resto. Então ela vendendo aquele azeite que ela tinha lá. Eu não sei qual o valor agregado, porque aquilo custava tão caro. Eu tenho uma hipótese. Esse azeite, como eu falei, era uma fragrância, era uma coisa que o pessoal usava, era um perfume, vai. Você imagina, um outro exemplo, multiplicação lá do vinho em Caná da Galileia. Quem foi o autor daquela safra de vinho? Jesus. Então, obviamente, não precisa nem ter nenhum tipo de raciocínio, nunca houve na história humana uma safra de vinho como aquela. De tão alta qualidade, nunca houve. E nunca haverá. Aqui, multiplica o perfume da mulher lá. Quem multiplicou esse perfume? Não foi Eliseu. Quem multiplicou? Foi Deus. Então, talvez, né, o aroma, a qualidade desse perfume, quando ela ia vender, o cara pagava 10 vezes mais. Mas o fato é que ela vendeu aquele estoque, né, deu para pagar a dívida, mas isso era o que ela necessitava. Só que, de lambuja, o que sobrou, ela ia viver, ela e os filhos viver do resto. Não sei até quando, não sei se até morrer, até eles arrumarem emprego, eu não sei. Mas era um tempo longo. Isso não era necessidade, isso foi o plus. Isso foi o a mais. Isso foi a prosperidade de Deus. Que ela é tão grande que o celeiro não suporta aquilo. Então, para essa mulher, o que ela recebeu não foi só para pagar uma dívida, foi para viver o resto da vida com os filhos. Grande pesca, logo no início do ministério de Jesus, Jesus chega lá no mar de Tiberíades, com a multidão pressionando ele, está lá Pedro, Tiago e João a noite inteira, não pegaram nada, aí Jesus chega lá para Pedro, Pedro, empresta seu barco aí um pouquinho, ele falou, pois não, senhor, afasta ele um pouquinho, ele vai lá, fica no barco de Pedro, prega para aquela multidão, e ele acaba de pregar, falou, Pedro, ele estava lá guardando as redes, né, porque não pegou nada, noite inteira, falou assim, Pedro, vai até o mar alto, né, as águas profundas, e lança as redes. Falei assim, mestre, noite inteira eu não pesquei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Ele duvidou que ia pegar alguma coisa, então para que ele levar mais que uma? Levou uma só. Né? Chegou lá, lançou a rede, na hora que ele puxa a rede, ele não consegue, ele no barco dele, trazer aquela rede cheia de peixes para cima. Ele chama lá os sócios dele, Tiago e João, vem cá, vem me ajudar. Então eles vieram, dividiram aquela quantidade de peixes que estava naquela rede entre os dois barcos, ao ponto de que a Bíblia diz que os dois barcos vinham vindo, quase os dois iam a pique. Quer dizer, o peso dos peixes era tão grande que o barco foi afundando e ficou assim na flor da água, né? Se mais um pouquinho desse uma balançada e entrava a água, afundava os dois. Tamanha foi a quantidade de peixes que eles nunca viram antes na vida, que eles pescaram. Eles precisavam daquilo, né? Não, aliás, se eles, aquela noite, eles não pegaram nada, ninguém ia morrer de fome. Aquilo devia acontecer esporadicamente. Não tem problema, outro dia pega, sobrou um pouco lá em casa, ele deixou lá conservado no sal, sei lá. Então não era o fim do mundo, mas Deus fez essa extravagância. Jesus fez essa extravagância, porque a prosperidade de Deus, ela vai além da necessidade. Eu estou mostrando aqui, né, qual é que é essa marca registrada de Deus. Quando Deus prospera, não é para caber, não é para suprir a necessidade, é para exceder. Mas caramba, para que isso? Eles trouxeram, e o texto lá diz que no final das contas, porque aconteceu, quando eles fizeram a pesca e voltaram para a praia, né, o Pedro falou assim, Senhor, ausenta-se de mim que eu sou pecador. Jesus já tinha falado alguns dias antes para eles que ia fazer deles pescadores de homens. Só que aquele dia foi, vamos dizer assim, foi de fato a oficialização. Falei assim, olha, a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Foi um momento onde uma frustração de uma noite sem produção alguma, se transforma agora num chamado. Quando eles olham para aquilo, falam, pera lá, nós pescadores, a gente passa a noite inteira trabalhando, sabe, exaustivamente, para trazer alguns peixes numa rede, no horário que tem que ser, de noite, é às 12 horas da noite. Agora vem Jesus, e ele, numa fração aqui, ele manda, num horário que não tem nada a ver, manda jogar a rede lá, e agora vê essa quantidade. O que eu não vou ter, então, com Jesus? O que significa ter necessidade com Jesus? Não existe isso. Eles provaram daquela hora
dessa abundância de Jesus, e aí Jesus chama eles para um outro chamado superior. Então Pedro, Tiago e João, gente, era a trupe de Jesus aí mais íntima. Eles estavam em todas. Eles viram coisas que nenhum outro viu. Eles viram no Monte da Transfiguração, gente. Quando Jesus sobe, sobe com os 3. Ninguém mais viu. Além de Jesus e os 3, Moisés e Elias. Sei lá de onde Deus tirou eles, lá, estava lá no monte e transfigurado. Jesus numa veste resplandecente. Ninguém viu ao vivo em cores a ressurreição de Talita, a filha de Jairo. Ele chamou só os 3, pai e a mãe, para aquele quarto. Então percebe? Ele estava chamando aqueles 3 para uma coisa, um chamado superior. E esse momento foi marcado, quer dizer, o sinal que Jesus deu, eu falei assim, ó, eu vou dar para vocês um exemplo do que significa estar comigo. E deu essa pesca maravilhosa. Sabe o que eles fizeram? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Deixaram tudo na praia lá, aquele monte de peixe. Apodreceu? Para quem que era aquele monte de peixe? É um luxo de Jesus, fez pescar tudo isso, pode deixar na praia, vai pregar o evangelho, apodrece peixe. Gente, Jesus chegou com uma multidão. Aqueles peixes foram para a multidão. Tem desperdício, mas é para alguém, tinha um propósito. O propósito de vir esse barco cheio de peixe, essa prosperidade tem um propósito. A prosperidade bíblica, ela não vem sem propósito. Prosperidade sobre tua vida, tua casa, sua família, a minha, ela vem com propósito. Aí alguém já começa a pensar, será que eu vou ter que sustentar alguém, algum missionário, vou ter que dar o meu dinheiro para sustentar alguma obra de caridade? Isso aí vai meu dinheiro e tal. Você não está entendendo. Deus, ele supre a necessidade, ele supre o desejo e ainda sobra. Quando ele fala que ele vai abrir as comportas do céu e os teus celeiros não vão comportar, significa que você vai ter o que você precisa, que você necessita, que você vai ter o que você deseja, que você gosta, que te alegra. Aquilo que, por exemplo, eu estava vendo um videozinho esse dia bem legal. Uma mulher embrulhando algumas coisas para uma árvore de Natal, para criança. Então ela pega lá um Tupperware, enrola. Ela pega lá um controle de TV, enrola para presente e põe no pé da árvore. Que mais, amor? Colher de pau, enrola. Então, é o melhor presente para criança, né? Você põe essas coisas normais, coisa dá um brinquedo muito rebuscado, cara, a criança não dá bola, né? Mas a gente faz isso, mesmo sabendo, a gente vai lá, a coisa fica entulhada, ele não brinca, mas é assim, é incontido, né? Esse tipo de desejo de você fazer extravagância para filho, para neto, é incontido, não dá para segurar. Se é assim com a gente, e com Deus, percebe? Então, quando Deus ele manda as coisas, ele manda de forma que os teus celeiros não vão comportar, sabe para quê? Para que esse excedente você direcione. Você direcione ele. Você é abençoado para abençoar. Mas se eu tiver que ajudar, sustentar não sei quem, não vai sobrar para mim. Você não está entendendo. A economia de Deus ela não é limitada. Ela não tem um X de moeda que isso aqui é o que temos para hoje. Não. Deus tem capacidade de te abençoar, de te encher e de fazer sobrar para que a sobra abençoe outros. De várias formas. Eu vou mostrar alguns exemplos hoje aqui. Então, eu quero voltar aqui um pouquinho. Eu não quero ir para frente sem que a gente tenha entendido isso aqui. Uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolher-se. A viúva, ela vendeu aquela especiaria, pagou dívida e sobrou muito. Percebe? A grande pesca não era para Pedro, Tiago, João, e eles podiam olhar para aquilo e falar, nossa, gente, isso aqui vai dar uma grana, hein? Vai dar para comprar aquela casa nova que eu queria. A prosperidade tem um propósito.